Boa noite a todos. Eu me chamo Alex, eu sou técnico aqui no Parque Tecnológico Itaipu. Atuo no Centro de Tecnologias Abertas e IoT, e hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre o processamento de imagens utilizando tecnologias abertas. Mais especificamente, o processamento de imagens capturadas por drones ou qualquer veículo aéreo não tripulado, né? Basicamente, é um comparativo que foi feito em alguma das nossas demandas para saber a qualidade que nós conseguiríamos para a geração dos ortomosaicos utilizando tecnologias abertas, visando uma maior economia em software, né? Então, tudo que eu vou apresentar aqui são alguns anos aí de pesquisa e estudos que nós estamos trabalhando e basicamente vou bater um papo aí para mostrar um pouquinho do que a gente vem atuando, beleza? Bom, começando aqui, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre os drones, né? O que é um drone? Um drone, basicamente, ele é um veículo aéreo controlado remotamente, movido a propulsão. A gente encontra geralmente nas configurações multirotores, que seria esse veículo na cor branca, mais conhecido aí pela fabricante DJI, ou asa fixa. Um dos modelos mais conhecidos seria o IB da SenseFly, e são aplicados em diversos setores, né? Desde de hobby até uso industrial aí para inspeções, mapeamentos e tudo mais. Os drones, eles estão sob a legislação da ANAC, né, e respondem à portaria 140 do ICA, que basicamente restringe aí o uso do espaço aéreo e faz as liberações de voo para quem necessita utilizar de forma correta, é claro. Bom, as aplicações no mercado brasileiro de drones, elas são divididas em algumas camadas, fatias aí, vamos dizer, né? Então, a gente vê que 37% desse mercado seria para publicidade, né? Utilizado aí para foto e vídeo, cinema também. 16% seria topografia e mapeamento aéreo. A topografia, ela está mudando, né? Então, ela está virando a topografia aérea, a topografia digital. 17% em inspeção e monitoramento, utilizado muito na engenharia civil aí para inspeções de edificações, de pontes, galerias e tudo mais. A agricultura de precisão tem uma fatia de 7%. Por incrível que pareça, ainda a agricultura, o pessoal tem pensamento, vamos dizer assim, um pouco mais fechado, né? Eles têm um pouco de medo de investir numa tecnologia nova, mas aos poucos isso está crescendo. Então, por isso, essa fatia de somente 7%. 10% seria em pesquisa acadêmica. Hoje, muitas universidades estão investindo nesse mercado por se tratar de uma ferramenta que eles consideram a ferramenta do futuro, vamos dizer assim, né? E as universidades têm um pensamento que futuramente muito do ramo de trabalho que nós temos hoje em dia vai migrar para ser utilizado drones. 6% cinema, 4% segurança no caso de inspeções diárias, mapeamento de áreas críticas para utilização de segurança pública e tudo mais. E 3 a gente considera outros. O que seriam outros? Mineração, por exemplo, um levantamento de laudo de impacto ambiental, de escavamento de uma pedreira, por exemplo. Bom, nós aqui no Parque Tecnológico, nós atuamos nas seguintes frentes: 35% topografia e mapeamento, 17% inspeção e monitoramento, 20% em agricultura de precisão, 25% em pesquisa acadêmica, 1% em segurança e 2% em publicidade, né? O PTI tem uma pegada de fomentar a educação, né, na região, então por isso que a gente tem essa grande fatia na pesquisa acadêmica com os universitários, né? Então, desde criação de prototipos de aeronaves até
criação de softwares, a gente tem uma grande abrangência nessa parte acadêmica. Bom, dito isso, temos algumas vantagens no uso de drones, né? Basicamente, aumento na produtividade, aumento na qualidade de dados, redução dos custos operacionais e diversidade. Aumento na produtividade, eu posso esclarecer da forma que, hoje, se eu fosse fazer uma topografia de uma área de 70 hectares, vamos dizer assim, eu levaria ali em torno de 5 dias para fazer isso com topografia terrestre. Com drones, a gente pode aplicar isso com as imagens processadas, a gente conseguiria fazer em algumas horas ou em um dia. A gente aumenta muito a produtividade, então a gente consegue mapear uma área bem maior num tempo menor. Aumento na qualidade dos dados, dependendo da aplicação que você usa na ferramenta, você tem uma qualidade de dados maior devido ao sensor fotográfico que você utilize ou qualquer outro tipo de sensor de escaneamento, né, da área. Redução nos custos operacionais. Eu sempre gosto de dizer que o drone não chegou para tomar o emprego de ninguém. Pelo contrário, o drone é uma ferramenta, quem estiver apto a se capacitar ao uso dessa ferramenta, ele vai ter uma grande fatia no mercado de trabalho futuramente. O que seria essa redução nos custos operacionais? Por você conseguir produzir um pouco mais, você diminui o tempo de operação em campo. Então, você consegue pegar mais regiões num curto período de tempo. Então, se você ia fazer um serviço numa área ali de escaneamento, por exemplo, ia demorar 8 horas, com o drone você consegue reduzir isso pela metade do tempo. E diversidade, porque ele é uma ferramenta multi-aplicação, né? Então, a gente viu a grande gama ali de setores que ele pode atuar, e isso implica nessa grande diversidade que ele atua, né? Bom, falando agora um pouco sobre o processamento de imagens, o que é o processamento de imagens, enfim, né? Agora que nós sabemos o que é o drone e quais são as áreas que nós podemos atuar. Bom, toda forma de processamento no qual os dados são a entrada de dados é a imagem e a saída desses dados são arquivos de imagem, é um processamento de imagem. Isso consiste em transformar uma imagem e dela conseguir extrair um dado útil para ser aplicado posteriormente numa análise. Bem grosseiramente, isso seria o processamento de imagens, né? Existem diversas técnicas de processamento de imagens. Basicamente, começou-se a processar imagens no mundo pela falta de qualidade em fotografias que iam impressas em jornais. Então, antigamente, o processamento de imagens era só usado para isso. Eles pegavam, tiravam várias fotografias analógicas, escaneavam essas fotografias, jogavam num software, esse software rodava um algoritmo, esse algoritmo ia deixando a foto mais nítida e com uma maior qualidade para ir para a impressão. Logo depois, começaram a haver diversas aplicações, até chegar na fotogrametria, que é o que eu vou falar agora com vocês. O processamento de imagens está mais presente na nossa vida do que a gente imagina. Alguns exemplos aqui, a inteligência artificial, que é tão falada hoje em dia, né? Ela é uma forma de processamento de imagens. Os dados de entrada são imagens e os dados de saída são imagens. O próprio carro do Google, aí, que usa um sensor LiDAR, ele basicamente emite um fecho ali de laser, faz um scanner do ambiente, detecta os objetos para ele poder se locomover de forma autônoma. Esse scanner que ele faz com esse feixe laser é uma forma de processamento de imagens. Quando você vai ao dentista mesmo e ele faz uma radiografia ou faz um scanner do seu rosto para verificar o que está acontecendo com a sua arcada dentária, é uma forma de processamento de imagens. Então, até para quem joga videogame, vamos dizer assim, basicamente, tudo que você vai construir numa plataforma de um jogo, você vai ter que processar uma imagem para ela poder estar lá respondendo ao seu comando.
Então, processar uma imagem está mais perto da gente do que a gente imagina. Bom, dito isso, vamos falar um pouco sobre fotogrametria. A fotogrametria ela é uma ciência técnica ou arte, né, de extrair feições, dimensões e posições em fotografias métricas. Se você pegar seu celular agora e tirar uma foto e entrar nas propriedades dessa tua foto, você vai ver que ela vai estar descrito não como uma imagem ou como uma foto. Se você procurar, você vai ver que ela está como uma geotag. O que é uma geotag? Uma geotag é uma imagem que contém dados dados de qualidade de câmera, dados de georreferenciamento, dados de latitude e longitude, dados de posição geográfica, enfim, né? É uma imagem que contém dados. Se você tem uma geotag, você consegue extrair de cada pixel dessa imagem um dado geográfico. A partir do momento que você consegue fazer isso, você consegue montar uma ortofoto. Isso é a fotogrametria. Vocês podem ver na imagem ao lado, nesses pontinhos azuis e verdes, e nos vermelhos mais abaixo, cada pontinho desse é uma imagem que foi tirada. E abaixo vocês estão vendo uma região reconstruída, né? Vocês podem ver que está com bastante pontinhos essa imagem também. O que seriam esses pontinhos? São conhecidos como nuvem de pontos. Basicamente, quando você georreferencia uma imagem, você georreferenciou os pixels dela. Então, cada pixel está ali na sua posição exata, sua posição geográfica exata, né? Então, através disso, a gente consegue reconstruir um objeto e, através da reconstrução desse objeto, a gente consegue mensurar diversos itens, por exemplo, como o volume dessa área, medida de telhado, por exemplo, comprimento da rua, largura da rua, desnível de solo. A gente consegue criar diversos produtos, né? A fotogrametria aplicada a drones ou qualquer veículo aéreo, ela é conhecida como aerofotogrametria. Basicamente, isso consiste em você pegar uma aeronave, no caso do drone, criar uma missão automatizada para ela. Então, você vai traçar uma rota que você queira que o drone se comporte de forma autônoma. Ele vai coletar as imagens nesse ponto. Quando ele faz o pouso, você retira as imagens dele, coloca num software, o software vai georreferenciar essas imagens e construir o objeto para você. Isso seria a aerofotogrametria. A aerofotogrametria, de início, ela era utilizada com balões e fotografias digitais. E a colagem, essa sobreposição da imagem, a criação desse mapa, a criação desse objeto, era tudo feito de forma manual. Aí, com o avanço da tecnologia, a gente chegou onde a gente está hoje, aí, que o pessoal está até deixando de usar aviões em alguns locais, né? Dependendo do tamanho do local, é claro, e migrando para os drones. Bom, os principais produtos aí que nós conseguimos encontrar nessa parte de fotogrametria aérea com drones, basicamente seria a geração de mapas, né, cartográficos. Então, digamos que nós precisamos determinar qual é a saúde do plantio de uma chácara que tem plantação de cana. A gente efetua um voo com o drone, com um sensor especial, no caso, um sensor multiespectral. Esse sensor capta a radiação solar, capta a radiação que foi rebatida pela planta e consegue gerar um mapa cartográfico. Esse mapa tem alguns dados para você interpretar, seriam os índices de vegetação. Os índices de vegetação, eles conseguem mostrar o status, vamos dizer assim, da cultura, né? Então, se eu tenho uma cultura lá que tem um problema de ferrugem, ele vai ter uma coloração mais amarelada para o laranja. Se a minha cultura está quase morrendo ali, ela vai estar uma coloração mais para o vermelho, vamos dizer assim. E se a minha planta não tem problema nenhum, ela está com a vegetação boa, está com a folha boa, eu teria uma coloração mais esverdeada. Basicamente, seria algo assim. A parte de modelos tridimensionais é muito utilizado aí na arquitetura, né? Então,
Como vocês viram no slide que eu mostrei anteriormente, aquele objeto, quem conseguiu reconhecer, seria uma igreja próxima aqui na cidade de Foz do Iguaçu, para quem mora aqui. E eu basicamente reconstruí o objeto lá como se fosse um projeto arquitetônico, né? Isso foi uma demanda que foi pedida a mim, então o intuito era gerar aquele objeto. Aquele objeto foi gerado para medir o tamanho dos telhados, para ver se estava de acordo com o projeto arquitetônico, e para medir o tamanho do terreno para saber o cálculo de PTU da área. Então, é um dos motivos que a gente gera esses modelos. Modelos digitais de superfície e terreno, basicamente o modelo digital de terreno, ele te mostra tudo que está a nível do solo. Então, se você tem uma pedra ali ou coisa parecida, você vai conseguir saber a altura dela do nível do solo. E os digitais de superfície é tudo que está acima dessa superfície. Então, eu posso mensurar a altura, por exemplo, de um objeto que está acima da superfície através desse modelo. Eu posso também fazer um cálculo de volumes, citar um exemplo aqui, digamos uma mineradora aí de pedra brita, ela precisa fazer um laudo de impacto ambiental. Ela faz um sobrevoo com o drone, faz o cálculo de volume, quando ele termina a escavação, ele faz outro sobrevoo e compara o cálculo de volume da primeira coleta com a última coleta. Com isso, eles conseguem determinar se esse laudo é válido ou não. O levantamento de área em geral, né, para saber, como eu disse antes, cálculo de PTU e tudo mais, e laudos em geral também. Então, são algumas aplicações aí que a gente pode usar com essa técnica de fotogrametria. Bom, falando um pouco de software aberto, nós utilizamos, existem diversas ferramentas, eu vou focar nessas três, que seria o OpenDroneMap, o Meshroom e o QGIS. Basicamente, o OpenDroneMap, ele reconstrói o objeto a partir dessas fotografias métricas, né? Ele gera esses mapas para mim, porém eu não consigo manipular um mapa através do OpenDroneMap. Então, nós usamos uma ferramenta chamada QGIS, que é para manipulação desses mapas. O QGIS também é uma ferramenta de código aberto, e nela a gente consegue editar esses mapas, criar legendas e diversas outras ferramentas que podem ser aplicadas ali. O Meshroom, ele basicamente é uma ferramenta de reconstrução para nuvem de pontos. Então, ele é só para geração de modelos tridimensionais. Por que a gente utiliza o Meshroom se o OpenDroneMap faz a mesma coisa? O OpenDroneMap, ele trabalha com geotags, né, como eu falei antes, que são essas fotografias com geolocalização. Se eu não tenho uma geolocalização, o meu software ele tem que trabalhar com coincidência de imagem para fazer uma reconstrução. Então, ele vai pegar ali, digamos, eu tenho 10 imagens, imagina que a imagem do meio tem que coincidir com todas as outras imagens em volta. Ele vai pegar um pontinho de cada imagem ali, ver se coincide para fazer essa costura na outra e criar o meu modelo. Para isso que ele serviria, né? Então, ele só reconstrói modelos tridimensionais. Ele é muito utilizado aí no ramo da engenharia civil, justamente para reconstruir galerias e locais onde não pegue sinal de GPS. O OpenDroneMap, basicamente, ele tem essa interface, é um software de código aberto, de licença livre, né? Inclusive para comercialização. Aqui na dashboard dele, a gente consegue ver um dos layers que ele gerou ali, foi um modelo digital de superfície, então ele está me dizendo aqui no gráfico ao lado qual a altura máxima dos objetos que eu tenho acima do solo, e a altura mínima, né? Então, através disso, eu consigo fazer o cálculo de volume dessa área. O OpenDroneMap, ele está sendo desenvolvido desde 2012 pelo Pierrot Taufanin, que é um geólogo francês, né? Ele se bateu com a maioria dos problemas que todo mundo que trabalha com processamento de imagens aéreas tem, que é o alto custo de uma ferramenta para processamento. Então, vamos falar aí de softwares comerciais. O software comercial mais em conta que você encontraria, você tem que pagar uma licença em torno de 12 a 15 mil. E cada vez que você tem que atualizar esse software, que sai uma atualização nova, você vai ter um custo mais ou menos uns 3 mil reais. O software mais renomado aí do mundo,
ele custa em torno de 50 mil reais a licença e mais uns 3, 4 mil reais de atualização também cada vez que atualiza. Nós temos a mesma qualidade de imagem do OpenDroneMap com esses outros softwares? Não, nós não temos. Eu estou falando de softwares aí que tem 20, 30 anos de desenvolvimento. O OpenDroneMap tem apenas 7, né, e é desenvolvido pela comunidade, então ele tem um certo tempo de atualização ali, de ferramenta e tudo mais, né. Porém, fica uma pergunta assim, você realmente precisa, vamos fazer uma analogia aqui, de uma Ferrari para ir comprar pão? Será que o software que você tem gratuito não te atende? Se você, por exemplo, for fazer um cálculo de PTU, você precisa de um software de 50 mil reais, sendo que você só precisa fazer uma análise de gerar um modelo digital do solo e fazer e mensurar o tamanho desse quarteirão, por exemplo? Então, são algumas perguntas que têm que ser analisadas na hora de usar uma ferramenta dessa. Hoje, nós com essa ferramenta, nós conseguimos atender as universidades parceiras aqui do Parque Tecnológico, nós atendemos a própria mantenedora e algumas outras empresas que têm parceria conosco aqui, né? Então assim, para terem uma ideia, ele é uma alternativa para quem deseja iniciar ou já iniciou nesse ramo de mapeamento aéreo, de pilotagem de drones aí profissionalmente e estava com essa incógnita aí se que software deve usar, para que lado deve caminhar. Como eu disse, trabalhar com drones é uma coisa que tem um valor bem estimado no momento, né? Ainda não é uma coisa tão barata, então, digamos que alguém vai abrir uma empresa aí nesse momento, vai ter que fazer um investimento em drones, investimento em servidores, investimento em software, então isso se torna um custo muito alto. Se você conseguir reduzir esse valor de alguma forma, creio que isso já seja um grande avanço aí para todo mundo que deseja atuar nesse ramo, né? Bom, o comparativo que eu fiz aqui, basicamente, eu utilizei um mesmo computador e processei as mesmas imagens em 2 softwares. O computador que eu utilizei é uma máquina i7 770, com 16 GB de RAM, uma GeForce GTX 1050 Ti, um HD NVMe M2 e sistema operacional Windows 10. Por que eu usei o Windows 10? O OpenDroneMap, ele funciona em qualquer software, seja qualquer sistema operacional, seja Mac, seja Windows, seja o Linux. Porém, o software proprietário que eu usei para fazer esse comparativo, ele só serve para o Windows 10. Então, esse foi o motivo de eu utilizar o Windows 10 para 64-bit para processar essas imagens. Os softwares que eu estou levantando em questão aqui são o Agisoft Metashape, que é um software proprietário para processamento de imagens, o OpenDroneMap, que é o software livre, e o Cloud Compare, que também é um software livre. O que é o Cloud Compare? Basicamente, o Cloud Compare é um software onde você, a partir do momento que você tem 2 nuvens de ponto processadas, ele te faz um comparativo dessas malhas e te dá graficamente qual o percentual de qualidade de cada mapa, né? Então, eu consigo comparar a qualidade desses 2 softwares que eu estou utilizando, o software livre e o software proprietário, e me dizer, ó, esse é melhor desse lado, esse é melhor desse lado, esse é melhor assim, esse é pior assim. Então, é basicamente isso que eu estou apresentando para vocês nesse momento. Alguns fatores tem que levar em consideração desse voo que eu fiz. Eu utilizei uma sobreposição de imagem de 70% frontal e 70% lateral e utilizei uma janela de voo entre as 10 e as 14. Por que eu estou falando isso? A sobreposição de imagem influi diretamente na qualidade do produto que eu vou gerar. Então, digamos que eu vou fazer um mapeamento de uma estrutura para gerar um modelo tridimensional. Eu tenho que ter uma sobreposição de imagem alta. Se eu vou fazer um mapeamento de uma área extensa e ela tem bastante detalhe, é rica em detalhes, eu posso diminuir essa sobreposição de imagem para eu ter maior tempo de voo e conseguir mapear uma área maior. E por que essa janela de voo das 10 às 14? Das 10 às 14 é o horário que o Sol está mais reto comparado ao nível do solo. Então, eu tenho menos sombra. Se eu tenho menos sombra, eu tenho uma melhor captura de imagens, e com uma melhor captura de imagens, eu tenho um melhor resultado no processamento da minha imagem.
Só são alguns fatores que eu estou levantando aqui, depois podem deixar perguntas, que eu acho que vai levantar algumas dúvidas sobre o que é isso, eu vou respondendo. Na questão da captura, eu usei nós obtivemos um GSD de 5,4 centímetros por pixel. O que seria o GSD? O GSD é a distância de amostragem do solo entre 2 pixels. Então, basicamente, o que é esse 5,4/px? Quer dizer que cada pixel dessa minha imagem lateral, ao lado, cada pixel dessa imagem equivale a 5,4 centímetros do solo real. Então, eu tenho uma imagem aí de 6.500 e poucos pixels por 5.600 e alguma coisa, e cada pixel desse representa 5,4 centímetros do solo, então, se fosse fazer uma escala, por exemplo, né? O número de imagens que foram coletadas nessa amostragem foram 188. Eu utilizei uma aeronave Matrix 210 com uma câmera Zenmuse X4. A câmera Zenmuse X4 ela tem um sensor de 24 megapixels, né? E isso também vai influenciar na minha captura. Quanto maior a qualidade do meu sensor, maior a qualidade da minha imagem e mais rico em detalhes vai ser essa captura. Eu utilizei uma altura de 120 metros e não usei o GCP. O que é o GCP? GCP são alguns pontos que a gente coleta no solo e georreferencia eles antes de fazer o voo para fazer uma correção geográfica nessa minha imagem. Isso é muito utilizado, por exemplo, voltando a falar do IPTU. IPTU a gente tem que ter um cálculo exato da metragem do terreno, né? Então a gente utiliza a GCP para corrigir essas imagens e deixar elas o mais correto no plano geoespacial, vamos dizer assim. Quanto a requisitos de hardware, só quero começar o comparativo nesse momento, né? Então, a primeira coisa que eu estou comparando é o requisito de hardware de cada software. O Metashape, ele me pede uma máquina de 32 GB de RAM, um CPU que seja no mínimo um i7, e uma GTX 980 ou superior, né? Então, esses são alguns requisitos para você ter uma performance, digamos, regular no Agisoft Metashape. O OpenDroneMap, ele pede que você tenha 4 GB de RAM para cada 100 imagens processadas e um CPU de 64 bits, só isso. Ele não utiliza GPU para processamento. Então, aqui a gente já começa a ver algumas diferenças entre o software livre e o software proprietário nessa questão de processamento de imagens aéreas, né? Seria a primeira economia que seria em hardware. Quanto à qualidade da imagem, aqui estão as duas nuvens de ponto que eu gerei. Eu não sei se para vocês a imagem está boa como está para mim, mas vocês podem ver aqui que na primeira imagem, que é a do Metashape, eu tive uma nuvem um pouco mais rala, vamos dizer assim, enquanto no OpenDroneMap a minha nuvem é mais densa. Aqui, comparando a densidade de pontos capturados em cada imagem, o Metashape gerou uma nuvem de pontos de 174.418 pontos, enquanto a densidade da nuvem do OpenDroneMap foi de 619 mil pontos. Então, se eu tenho uma nuvem mais densa, eu já tenho um modelo tridimensional mais rico em detalhes. O que seria esses Match Neighbors, que seria o segundo item? Seria a coincidência que o software encontra em cada imagem. Então, digamos assim, a imagem 1 tem que costurar na imagem 2. Quantos pontos de coincidência eles encontram em cada uma? Eu regulei em cada software para encontrar no máximo 8.000 pontos, para processar de uma forma mais rápida e deixar eles dois mais paralelos, vamos dizer assim, funcionando de forma mais paralela, né? Então, tentei manter a mesma qualidade de processamento de cada um. O Metashape, ele encontrou 2.857 de 8.000 pontos em cada imagem, e o OpenDroneMap encontrou 1.603. Agora a gente vê uma diferença do software proprietário para o software livre. Então, quer dizer que na reconstrução dele, mais à frente a gente vai ver alguns gráficos, alguns exemplos disso, na hora de reconstruir, que é o momento que ele precisa encontrar os pontos de coincidência para fazer uma reconstrução melhor,
mais retilínea, não perder o ponto de referência da próxima imagem, o Metashape se saiu um pouco melhor nessa parte. O tempo de processamento do Metashape foi 47 minutos e o tempo de processamento do OpenDrawingMap foi 1h12. A gente já vê uma diferença nesse tempo de processamento também, né? Que dependendo aí do caso, pode influenciar para algumas pessoas. No nosso caso, não influencia porque essa parte seria um pouco insignificante, vamos dizer assim, para o tipo de trabalho que nós efetuamos aqui. Bom, aqui para vocês terem uma ideia, é um gráfico de curva de desvio que o Cloud Compare gera para mim, né? O que seria essa curva de desvio? Vocês estão vendo no Metashape que ele tem uma linha bem acentuada e mais suave, certo? E vocês veem que o gráfico dele, o que é esse gráfico, basicamente? É o gráfico de desvio da imagem. Então, quer dizer que lá embaixo ele estava seguindo uma reta, ele perdeu o ponto referencial das imagens, só que ele foi consertando gradativamente isso. Então, tipo, quando você vê a imagem formada, você vê um leve desvio na construção, assim, por exemplo, de um telhado. Mas é bem suave isso. Já no OpenDrawingMap, não. Em vez dele perder essa posição, essa georreferenciação da imagem dele e ir consertando em todas as imagens para manter essa suavidade, não. Aqui, no caso, ele perdeu uma imagem, perdeu o ponto georreferencial dela. Essa imagem, simplesmente, ela não vai ser processada. Então, o seu mapa vai ter ali digamos, um borrão, ou vai ter uma sombra ali, alguma coisa, ou essa imagem vai estar deslocada na reconstrução. E ele retorna à posição das outras imagens e vai reconstruindo de forma correta, só perdendo o georreferenciamento daquela imagem. Isso pode ser bom por um lado e ruim pelo outro, né? Digamos assim, se a gente for gerar um modelo tridimensional, o Metashape ele vai ter essa suavização. Já o OpenDrawingMap não, você vai ver lá no modelo que tem um pedaço que deveria ser redondo e está quadrado, digamos assim, está faltando alguma coisa ali, justamente por essa perca que ele dá, esse pico. Aqui na geração do ortomosaico do OpenDrawingMap, vocês vão entender um pouco melhor o que eu falei, né? Então, nesse canto do telhado aqui, vocês podem ver na imagem ao lado que ela está meio serrilhada. O que são esses serrilhados? São os momentos que ele perde o georreferenciamento da imagem. Vocês podem ver esses serrilhadinhos aqui, né? Aqui em cima, na reconstrução dessa parte da construção do pilar, vocês podem ver também que ele perdeu o ponto e continuou processando as outras imagens. Ele foi ajeitando o resto. Então, ficou um objeto meio torto aqui em cima, né? De forma meio grotesca, assim, a gente pode dizer. Já o Metashape, não. Nos mesmos pontos, ele perdeu o georreferenciamento, só que, eu não sei se vocês têm a mesma percepção que eu aqui, ele formou, vamos pôr aí, uma palavra bem simples, uma barriguinha aqui, vamos dizer, nesse objeto aqui, bem suave, porque ele foi fazendo aquela correção, suavizando as próximas imagens, igual eu disse. Aqui em cima é a mesma coisa, vocês veem um pequeno deslocamento aqui diagonal do objeto, mas se você olhar rápido, você não percebe que tem esse deslocamento, justamente porque ele faz essa suavização. Quanto a essa questão da reconstrução, isso pode influenciar, dependendo do produto que você precisa gerar. Como eu disse, se for um modelo tridimensional, que você precisa fazer uma análise de construção aí do objeto e tudo mais, pode ser um problema. Só que se você for fazer, por exemplo, um levantamento de perímetro, isso já não seria um grande fator aí que influenciar, vamos dizer. Ou se você for só determinar a qualidade do seu plantio e tudo mais, isso não influenciaria, digamos. Depende da aplicação que você vai fazer com esse software, né? Já aqui no gráfico de densidade da nuvem do ponto, a gente pode ver que o Metashape, ele manteve essa suavidade na hora da reconstrução, e o OpenDrawingMap, como eu disse, ele foi perdendo os pontos e continuou processando o resto. Então, ele forma esse gráfico aqui mais distanciado e o Metashape esse gráfico mais unido aqui, né? Justamente por causa dessa suavidade que ele consegue manter no software.
Na reconstrução do modelo tridimensional, digamos assim, esquecendo essas diferenças entre um e outro e só comparando a qualidade do modelo, aí a gente já vê uma outra diferença entre os softwares. O Metashape, ele reconstrói um objeto, vamos dizer assim, mais como se fosse feito em CG, como se fosse feito em computação gráfica, né? Ele é mais um objeto 3D mesmo. Já o Open Drone Map, ele faz uma reconstrução mais fotorrealista. Então, nós podemos ver que ele manteve a textura das árvores aqui, por exemplo. A própria fumaça que tinha aqui, ele manteve essa textura. Já o Metashape, ele cria só um borrão de onde seria a fumaça. E você, vendo o formato das árvores, por exemplo, você não consegue definir. Ele vira uma massa, digamos assim. Ele não se preocupa tanto com essa questão do fotorrealismo, né? Isso é outro fator que pode influenciar muito dependendo do tipo de produto que você precisa. Só olhando aqui a questão da suavização, se a gente olhar nesse canto do telhado, ele suavizou a construção e arrumou aqui, manteve o objeto no formato dele. Já o Open Drone Map não, ele perdeu, aqui ele perdeu o referenciamento da imagem e puxou o objeto para o lado aqui, deformando, né? Então, são algumas questões aí que tem que ser analisadas também, dependendo do tipo de aplicação que vai ser usado. E concluindo aí, esse vídeo ao lado aí, esse pequeno GIF aí, esse objeto todo reconstruído aí, é a imagem da segunda ponte Brasil-Paraguai. Esse é um voo meio antigo que eu efetuei. A ponte estava no início de construção, mas só para vocês terem uma ideia de como fica o objeto reconstruído pelo Open Drone Map, né? Então, é essa qualidade de imagem que eu tenho. É um mosaico 3D aí com uma resolução de mais ou menos 15.000 por 14.000 megapixels, né? Um arquivo bem grande aí. Então, assim, eu quero colocar algumas vantagens e desvantagens que volto a falar que é a minha opinião, né? Vocês podem tirar as próprias conclusões de vocês, eu vou deixar um tempo para a gente conversar sobre, caso alguém tenha interesse. Quais seriam as vantagens e desvantagens que, na minha opinião, eu vejo com o processamento de imagens aéreas utilizando essas tecnologias abertas, né? Bom, economia de hardware, a primeira coisa. Por eu não usar GPU e pelo Open Drone Map se comportar muito bem com CPU e memória, a gente tem uma grande economia no hardware. A otimização, nós vimos ali diversas diferenças, algumas coisas que os softwares proprietários, eles têm vantagens em cima dos livres. Porém, o software livre eu posso otimizar ele de forma que ele consiga chegar numa qualidade tão boa quanto a de um software proprietário. Então, eu tenho uma vantagem, por mais que, colocando os dois, digamos assim, rodar no modo default deles, assim, né, eu tenho essas diferenças, eu tenho essa vantagem em cima do software livre que eu posso otimizar minha máquina e otimizar meu software para ele melhorar a qualidade do produto gerado. A licença é gratuita, né? Nesse caso, né, vale a pena dizer aqui, citar, creio que todo mundo está bem careca de saber já, mas não é porque o software é livre que o software é gratuito. Quer dizer que ele tem uma licença de código aberto para você trabalhar da maneira que você bem entender. Então, muita gente confunde isso. Nesse caso, o software é gratuito. E a qualidade, né? Por mais, assim, que, igual eu falei, alguns pontos ele tenha no default uma qualidade menor que a do software proprietário, ele tem uma ótima qualidade de imagem já, então a gente já consegue trabalhar com isso. Esse software nos atende há quase 3 anos aí já, e nunca tivemos problema, nenhum tipo de reclamação de utilizar uma tecnologia dessa, pelo contrário, só tivemos elogios pela qualidade de imagem que a gente gerou. E tem a vantagem da otimização, mais uma vez, reforçando, então eu posso ter uma qualidade melhor ou igual a de um software proprietário, digamos dessa forma. Desvantagens. O tempo de processamento dele é um pouquinho maior. Isso para a gente aqui é meio insignificante, mas para uma pessoa que sobrevoa muito, que cria muitos mapas, isso pode se tornar um problema, né? O tempo de processamento, lógico que vai depender do número de fotos que você for processar,
eu processei 188 imagens, era um mapa pequeno, né? Porém, se eu for fazer um mapa aí de uma área grande, de 1000 imagens, esse tempo vai se somando e acaba lá no final se tornando algumas horas ou dias, né? O alinhamento da imagem, o alinhamento a gente viu que ele ainda tem alguns probleminhas no alinhamento, mas, como eu disse, pela vantagem da otimização, isso pode ser corrigido, porém, rodando no modo default, ele tem esse problema do alinhamento, né? Então, é uma coisa que tem que ser mexida em código antes de processar ali para melhorar a qualidade. E a reconstrução, a gente viu aqueles objetos, por exemplo, do telhado que eu mostrei, o exemplo, ele deformou um pouco do telhado do local, justamente por ele perder esse referenciamento aí da localização da imagem, né? Bom, basicamente o que eu tinha a dizer é isso. Eu deixo aí o meu LinkedIn para quem quiser ter uma conversa a mais sobre esse assunto ou diversos outros. E eu vou deixar aberto a perguntas aqui esses últimos minutos, para que se alguém tiver alguma dúvida, eu possa responder à medida do possível aí. Obrigado, Sirico. Obrigado desde já aí. Eu agradeço aí o convite, né? É um prazer aí participar do Latinoware, né? Infelizmente não pode ser presencial, mas está correndo tudo bem aí. Espero que todos aproveitem bem todo o Latinoware aí nesses dias que nós temos aí. Obrigado, Camila. Obrigado mesmo. Bom, já que ninguém deu perguntas, gente, eu vou encerrando aqui. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Sirico, pelo apoio aí. Obrigado pela oportunidade. Vou acompanhando aí também o Latinoware. É um prazer estar aqui com vocês. E caso tenha algumas dúvidas aí, quem conseguiu aí me adicione no LinkedIn. Quem não conseguiu escanear é Alexandro Rodrigues Pinheiro. E seria isso. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. Obrigado, gente. Uma boa noite a todos e bom Latinoware.